Raio dia mais uma vez pra mim. E hoje abordaremos um anime bonitinho, mas que possui trechos bem pesados e significados profundos sobre a exclusão social. E o nome da animação que irei falar é Kotora-san, o anime em si que vi na minha infância, vulgo início da adolescência. O anime fala sobre uma garota chamada Haruka Kotora, que nasceu com uma habilidade indesejada, a telepatia, que causa problemas pra ela desde o seu nascimento. Então, agora já chega de sinopse. Vamos direto pra minha análise de Kotora-san. E bota esse gorra pra trabalhar, caramba! Ai, eu tô atrasado. Bom dia pra você, Gohan. E você também, ô gostosa. O início do anime começa com uma garota andando no meio da multidão, totalmente solitária. Nenhuma pessoa chegava perto dessa menina. E ao se aproximar mais, vemos a expressão sem vida de Kotora, que passou por muitas coisas ruins em sua vida, para chegar a tal ponto. Por isso, voltaremos para um tempo onde tudo era colorido, e podíamos ver o sorriso no rosto dessa colegial. Em seu nascimento, nos é mostrado que seus pais a amavam muito. E era uma família feliz. Mas vai passando o tempo, e nos é apresentado pela primeira vez na infância os poderes da menina, quando sua mãe a pergunta sobre o que era o café da manhã delas. E ela responde com tanta convicção e certeza do que era, o que começa a dar uma estranheza, dela ter acertado. E na refeição deles, os pais dela começam a estranhar pelo fato da mãe dela ter perguntado para o pai da Haruka se ele queria mais café. E basicamente a menina lê o pensamento do pai e revela que o que ele queria de verdade era chá. O que acaba causando mais estranhamento. E em seu dia a dia, ela usava seus poderes na escola para ganhar no pedra, papel e tesoura. O que começava a gerar uma certa estranheza também na classe, porque ela sempre ganhava esse jogo. Ela ficava lendo a mente das pessoas todo o tempo, sabendo a verdade sobre o que as pessoas pensavam sobre ela. E temos um grande exemplo sobre como isso funcionava. O pai dela dizia que ela cresceu bastante, quando na verdade em seus pensamentos ele chamava a Kotora de baixinha. Ou seja, não era elogio que ele estava tentando dizer. Na mente ele pensava outra coisa. Temos aqui um exemplo que a telepatia não é uma coisa boa, nem de longe, porque ao ler a mente das pessoas, o ser que possui tal poder sempre estará sujeito a pensamentos ruins ou até mesmo a dureza, que são os pensamentos sinceros de alguém. Na escola, a garota era considerada uma mentirosa compulsiva por sempre contar os amores secretos das crianças e criar desavenças por falar o que cada um pensava, fazendo sua mãe aos poucos se preocupar muito e ser chamada diversas vezes na escola por sua filha causar muitos problemas. E aos poucos o cenário acolhedor se esvazia, com o pai de Kotora a deixando a todo momento. E sinceramente, o pai dessa menina é um merda e filha da mãe. Deixava tudo nas costas da esposa. E ela passava por vários lugares para conferir se sua filha tinha algum problema. E os médicos sempre a diagnosticavam como uma criança normal. Eu estou doente, mamãe. Por que ninguém quer brincar comigo? Enquanto isso, ela ficava mais estressada e nervosa por não poder corrigir esse problema em sua filha. E quando ela precisava de ajuda do seu marido, ele dizia sempre a mesma coisa. Eu disse que ia deixar o assunto da garota com você. Não acho que eu vou conseguir chegar em casa do trabalho hoje à noite. E assim, ele desliga o celular e deixa todo o peso dos problemas em cima da sua esposa, sem ligar para o que ela sentia ou a pressão extrema que ela passava. Ela chega a enlouquecer tanto que pede para um sacerdote retirar o demônio dela. Claramente a mulher já havia ficado enlouquecida com a situação, e para aguentar tudo isso, ela descarregava sua frustração toda na bebida. Por quê? Por que só, minha filha? Mamãe, o papai vai voltar amanhã. Calada! De quem você acha que é a culpa disso tudo? E a partir dessa discussão, tudo começa a piorar mais ainda para a garotinha. Ela revela para os seus pais os amantes de cada um deles, acabando com o relacionamento do casal. E como sempre, toda a frustração e falhas de caráter dos pais dela são jogadas em cima da garota, a culpando de tudo. E assim, tanto o pai quanto a mãe dela a abandonam. E quando sua mãe vai embora, ela diz as suas últimas palavras antes de ir. Eu nunca devia ter te dado a luz. E assim, ela se vai, deixando a garota sob os cuidados do seu avô. Aos poucos, tudo perdeu sentido para a garota. Perdeu seus pais, suas amigas e até mesmo o gatinho que ela dava comida na rua foi tirado dela por uma moradora que o levou para o abrigo. E a partir desse momento, ela perde o sentido da vida e grita na chuva, sabendo que nada com ela permanece e que sempre será sozinha e excluída. Então, ela se muda de escola e ao vê-la agora é notável sua desesperança com a vida, até que ela encontra um garoto idiota que só pensa em besteira o tempo todo e que pergunta para ela: Quem é você?
Ao ver que o garoto não ignorou como os outros, o mundo começou a ganhar cor para ela mais uma vez. Mas ao decorrer do tempo, as alunas tentavam se aproximar delas, e em todo momento, elas nunca demonstravam um desejo sincero de ter a presença da Kotora. Mas o garoto que é chamado de Manabe, ao que me parece, sempre está interessado na garota. É possível perceber que ele rejeita sempre uma menina da sala que luta karatê, Moritani. Guarde o nome dessa menina, que ela vai dar pra encher o saco mais pra frente. Enfim, o Manabe, ingênuo do jeito que é, acha que a Moritani aprecia as habilidades deles, mas já é cortado pela Kotora, que diz que não tem nada a ver com isso. O garoto fica envergonhado por ter achado que tinha pensado em voz alta. Mas enfim, passa 2 semanas e dá pra notar o isolamento extremo da garota. Então o Manabe toma uma atitude e chama pra comer um lanchinho com ela. Todos estranham de início, mas com o garoto tudo fica mais leve, porque em seus pensamentos ele é sempre sincero e nunca esconde o que pensa, fazendo a relação deles uma coisa perfeita, em minha opinião. Passa esse dia deles convivendo juntos e virando amigos, mas em um dia quando eles estavam voltando da aula, eles têm uma briga, porque o Manabe pergunta pra Kotora o segredo de como ela sempre consegue ler a mente dele, e o garoto diz que queria ter um poder como esse. Então a garota, ao escutar isso, o chama de idiota e vai embora. No dia seguinte, o Manabe encontra a Kotora no terraço da escola, lanchando, e ela tenta evitar o jovem a todo momento, mas quando ela estava indo... Não se apresse, viu? Tudo começa por um beijo, não é? E assim, a garota envergonhada pelos desejos da adolescência do garoto vai lá impedi-lo de imaginar. E assim, finalmente ele percebe que ela é uma telepata. E a única coisa que ele fala pra ela que se sente indignado é: merda, eu vou ter que controlar meus pensamentos eróticos, a telepatia vai ser meu fim! Se isso continuar, vou me chamar de pervertido. Ah, ferrou legal pra mim! Após isso, a Kotora vai pra casa e fica impressionada de ver alguém tão estranho como o Manabe. Ela pensa com um tom de felicidade, mas ao relembrar seu passado e a rejeição de sua mãe, ela ignora tudo e volta a ser melancólica de novo. No outro dia, ela voltando de casa, ainda pensando sobre o assunto, de repente aparece o Manabe, que a encontra voltando do mercadinho e se oferece para carregar as sacolas dela, e ela responde pra ele: Você quer um favor sexual, não é? Não, nada a ver, é sério. Você não confia em você mesmo, taradão. Enfim, após esse diálogo espetacular, ele pega a sacola para ajudá-la e na conversa ela diz que vive sozinha e de repente, quando o Manabe ia atravessar a rua, ela o salva porque ela leu a mente do motorista que quase levou o garoto para um Sekai. Enquanto estão no chão, o jovem agradece a menina e percebe que ela está machucada. E como a casa da garota é perto, ele cuida da Kotora, que revela totalmente que é uma telepata e que não controla o seu poder. E que todas as pessoas que se aproximam dela se magoam e abandonam. Por isso, ela tem sempre o desejo de estar sozinha. Mas então, Manabe fala: Entenda, Kotora. Mesmo que você consiga ou não ler mente, as pessoas que querem se afastar de você vão fazer isso de qualquer maneira. Mas nem todas são assim. Então vamos tentar, tá legal? Eu vou ficar ao seu lado. Não interessa o que acontecer, eu não vou te abandonar. O que você acha? Sério? E assim, eles se tornam amigos. A Kotora até chora. Mas então, pá! Pensamentos pervertidos do Manabe pra alertar a menina. Mas enfim. Ele é adolescente. E adolescentes estão na fase dos hormônios. A flor da pele. Faz sentido o anime brincar com esse tipo de coisa. E dessa forma, é claro. Então, os jovens se tornam amigos, vulgo interesse amoroso um do outro. E em outro dia, temos Kotora finalmente feliz consigo mesma. E o Manabe continua sempre tendo pensamentos impuros com a sua colega. Ai, ai, ai. Bendita testosterona. Enquanto a garota tenta apagar o pensamento pervertido do Manabe, aparece a garota que tem uma paixonite no jovem e fica de cara feia olhando pro casalzão. Então, após essa encarada, aparece uma mina de cabelo azul que estava procurando a nossa ruivinha favorita, por ela ter poderes paranormais. E seu nome é Yuriko Mifune, presidente do Clube de Pesquisa de Poderes Paranormais, clássico de qualquer anime de escola. Mas enfim, a garotinha é quase sequestrada pra esse clube por ela ter o poder de ler mente. E o Manabe entra no clube de brinde porque ele tem o poder do tensão na sua mente.
Na entrada da sala do clube, que parece a casa de uma bruxa, a nossa Aivo fofinha fica com medinho, mas é levada pra dentro pela Yuriko. E por lá conhecemos o vice-presidente, Anãozinho, literalmente. Um personagem engraçado à beça, na minha opinião. Seu nome é Daichi Muroto. Enfim, eles preenchem os formulários para a entrada no grupo, que são bem bobinhos, e assim a dupla vai pra casa juntos. Agora, sempre com a cultura sorrindo. No outro dia, na aula, Moritani tenta convidar o Manabe para um encontro com ele, e como sempre, toma-lhe um fora! E ela começa a se irritar pelo garoto só ter olhos pra Ruivinha. Quer dizer, a Ruivinha de cabelo laranja, tá? Então, eles vão pra sala do clube para a reunião e treinar suas técnicas, começando com o Manabe, que treina sua mente cheia de testosterona. E após concluir o seu treino da taradice, para forçar a Kotora a usar o seu poder. E a Auriko mostra uma visão perturbadora sobre o seu passado, pra ver se ela também consegue, né, ler mentes. Após esse mini flashback do passado, o clima fica meio pesado e a reunião acaba. E temos a presidente e o seu vice conversando sobre a lorezinha entre eles. E que ela está sendo simpática por conta do objetivo dela. Pura balela, vai por mim. Elas se adoram, sim. São puras amiguinhas. Depois deste diálogo, o anime corta pro dia seguinte e mais uma vez a Kotora é levada à força para o clube, porque não queria ir por ver aquela visão macabra na mente da Yuriko, que se tratava de sua mãe, que se mandou de F por conta das críticas que levava por dizer que tinha o poder de ver o futuro. Mas com o tempo as pessoas começavam a difamar o seu nome e a criticá-la, levando a cometer esse trágico incidente. E o objetivo da presidente é provar que sua mãe não era uma charlatona. E após esse clima pesado, eles têm uma típica reunião. E a dupla vai pra casa e, como sempre, a Moritani observa com um olhar de ciúme puro, porque o Manabe era o único que gostava dela de fato por ela crescer em um dojo de karatê. Dito isso, continua sendo horrível essa personagem, eu não consigo gostar. No dia seguinte, a Yuriko faz uma atividade de clube que envolve a clarividência. A estratégia se baseia em fazer a Kotora ler a mente da pessoa e falar o que ela quer ouvir. De início não dá muito certo, mas quando elas trocam de lugar, a banca começa a fazer sucesso. Mas infelizmente, chega a Moritani, que em sua mente fala coisas terríveis para a garota. Conseguir ler mentes é assustador. Você usou seu poder para se aproveitar das fraquezas do Manabe. Eu não fiz nada disso. Mesmo você sendo um monstro, você é bem atrevida. Não entra na sua cabeça que você assusta as pessoas? Você ficou muito confiante em entrar nesse clubezinho, mas na verdade você só está sendo usada. Ninguém gosta de alguém como você de verdade. E após ler todos esses pensamentos ruins, a Kotora desmorona em lágrimas, sendo chamada de monstro a todo momento na mente das pessoas. A pressão foi tanta que ela vomitou. No dia seguinte, ela chega na sala de aula e a partir daqui, ela começa a sofrer bullying das outras meninas, aguentando tudo calada sem falar pra ninguém. Até chegar o dia que o Manabe percebe e se irrita profundamente com essa atitude das meninas lideradas pela Moritani. Por fim, o garoto põe essa garota chata no lugar dela e afirma pra sala toda que só fica do lado e protege a Kotora porque gosta dela. No fim, a garota se emociona ao escutar essas palavras do jovem e chora de felicidade. Por agora, tudo foi resolvido com o Manabe indo até a sala do clube e encontrando com ela escondidinha numa caixa. Assim, o episódio 2 termina com uma grande alegria. Agora, nos outros dias, temos o Slice of Life básico. Temos a reuniãozinha básica do clube, o karaokê de todo o anime de romance. Mas aqui, a protagonista canta mal pra caramba. No fim desse dia de lazer, a Kotora comenta com o Manabe que ela finalmente está se encaixando na sociedade e que as pessoas não estão mais a abandonando. Mas então o anime corta pra Moritani no karatê, falando pros alunos de lá que o Manabe é um perseguidor dela e pede pra dar um susto nele. Então cortamos para a dupla se separando no mercadinho, porque a Kotora quer fazer um lanche surpresa pro Manabe. E quando chega a noite, o jovem é cercado e espancado, mas ele dá uma surra também nos agressores, é claro. No fim, o Manabe acaba sendo hospitalizado e no dia seguinte o professor diz na aula que ele sofreu um acidente. E a Kotora de longe percebe que foi por causa da Moritani, que se culpava por ter feito isso com o garoto, dizendo em sua mente que era só pra assustar e dizendo repetidas vezes em seus pensamentos de que não era culpa dela. Mas ao ler a mente da Moritani, ao contrário do que a menina pensava, a Kotora a conforta e não a culpa por nada e segue caminho direto para o hospital em que o Manabe está hospitalizado. Ao ver que o Manabe está meio arrebentado, mas bem e vivo, ela percebe que sempre é culpa dela que as coisas ficam ruins. Então ela simplesmente decide
decide fugir, sem falar com ninguém para não machucá-los, deixando Manabe indignado por não ter conseguido proteger a garota que ele gosta. No outro dia, vemos o garoto bem pensativo e que também já havia desistido do clube de paranormais, porque sem a cultura por lá, não havia sentido continuar. Então a Yuriko leva ele à força para a sala do clube e faz o Manabe criar a vontade de procurar a cultura. O bicho fica até em chamas de tanta vontade. E agora a missão é procurar a telepata. E então começa com Daichi hackeando câmeras para saber a localização aproximada da garota. E eles vão até a cidade onde ela está. Na cidade, eles são recebidos pelo monge, que por coincidência é o mesmo que a mãe da cultura solicitou para tirar o mal da telepatia de dentro da própria filha. Eles passam a noite no templo e descobrem que o monge é fã de coisas paranormais desde que encontrou com a mãe doida e sua filha. Então, no outro dia, eles chegam na mansão onde a cultura e o avô dela vive. E sim, o vô dela é ricaço. Vocês não têm noção do quanto. Ele é legal, mas é meio pervertido, pra não dizer tanto. Ele os convida para a mesa e o Manabe e o velhote têm uma conversa sobre a cultura. Não me pergunte porque o avô vê algo sensual na neta. No meio dessa conversa, a garota aparece e tenta fugir desesperadamente. Ela foge bem, até se esconde atrás de uma estátua, mas enquanto estava escondida, ela lê os pensamentos do Manabe e o seu desejo de tê-la de volta. Mas quando ela ia ir, ele começa a pensar em dar palmadas nelas como se ela fosse uma criança. O protagonista não dá uma dentro nos pensamentos deles. Mas nesse momento de distração da Kotora, ela é capturada. E eles se juntam novamente. Mas ela repete o mesmo assunto de que ela só traz problemas quem se aproxima dela. E não quer voltar, saindo do salão e indo para o portão da saída. Então, o Manabe vai atrás dela. Então, no meio da conversa deles, chega Moritani, que achou o local com a ajuda de um espião, abrindo o jogo com eles, pedindo desculpa pra Kotora e revelando pro garoto que foi graças a ela que desceram a porrada nele. O Manabe fica puto por ela ter colocado a porrada nele e a questiona por que ela não pediu desculpa até agora pra ele, que tomou um couro. E ela revela que estava tomando coragem e queria trazer a cultura de volta pra fazer tal coisa. Mesmo a garota pedindo desculpa direto no pensamento, mas então o Manabe fala uma coisa cirúrgica. Não, esqueça isso. Você está me dando nojo. Ao ouvir isso, a Moritani começa a chorar. E a cultura vai consolar ela dizendo que o Manabe é mau e o homem mais terrível do mundo. E o garoto só pensava em uma coisa. Espera, eu sou o mal da história. Eu que fui espancada aqui, não ela. Enfim, após esse questionamento do Manabe, viram amiguinhos de novo. E por fim, a Kotora está de volta na escola. Nos episódios seguintes, temos a Moritani entrando no clube dos paranormais e fazendo amizade com geral de lá. Então a presidente decide fazer uma festa de boas-vindas para a novata na casa da Kotora. E por lá temos o puro suco do Slice of Life. Comidinha, conversinhas e momentinhos românticos dos protagonistas dormindo um do lado do outro sem querer. Enfim, os episódios geralmente por agora são focados na vida cotidiana escolar. Então cortamos para o episódio 6, onde teremos o momento das férias de verão. E sim, o episódio da praia. Onde temos um parque de diversão de rico da Kotora, feito pelo avô dela, onde a Moritani na apresentação está presa na gaiola. Jogaram ela no lixo nesse elenco. E à noite, ela sonhava com sua mãe e seu passado tenebroso com ela. E agora, temos o app da praia, onde podemos desbravar a fisionomia das personagens. Enquanto isso, tem a Auriko dando bola pro vice-presidente, e ele só focado no livrinho dele. E temos uma ceninha fofa de resgate da Kotora, que é salva pelo Manabe. Muito fofinho, sem dúvida. E o app termina com a queima de fogos de artifício, como um simples verão de anime japonês. Mesmo o avô dela tendo preparado uma queima de fogos de artifício estilo ano novo, ela preferiu a simplicidade. No fim, a Kotora está feliz completamente até agora. Então, aparece de fundo um ser preocupante para a alegria da personagem. Sim, o ser que causou grandes traumas para a Kotora. A sua mãe, que a havia abandonado há anos, reaparece. Assim, ela aparece, fala umas coisas imbecil, né, sobre a própria filha. Acaba falando mal da própria filha pro monge lá. E depois vaza, tá ligado? E assim, o jeito arrogante dela, o que ela fala de qualquer jeito, sem nem a cultura tá olhando, entra em uma grande contradição no futuro pra falar a verdade pra vocês. Sinceramente, essa personagem é muito difícil de entender. Enfim, nessa parte temos trechos de comédia sobre as férias de verão e a imaginação do Manabe sendo fértil pra caraca. Continuando.
eles voltam pra cidade, mas agora o garoto taradão está com a mente flutuando, pensando nada com nada. 2 mais 2 é igual a 4, 4 vezes 4 é igual a 16. E isso tudo pra esconder da Kotora, que estava trabalhando para fazer uma mini festa pra ela. E comprar um presentinho pra ela, né? Claro, um brochezinho com a foto dele. Mas assim, o homem é pervertido. Mas é um cara gente finíssima, fi. Nos próximos episódios teremos o encontro do casal que, né... é aquela coisa genérica do anime colegial japonês. Não consegue nem dizer que estão em encontro porque causa timidez. Vai entender. No fim desse encontro fofo e genérico, ela do nada enxerga a mente de algum maluco criminoso e desmaia com a pressão do crime. Mano, literalmente ela só viu, né, o cara assassino atacando, né, a vítima. Né, é uma merda, ok. Continuando, aqui entramos em um mini arco de investigação criminal. Sim, eu sei que é pra desenvolver a mina do cabelo azul, mas meu Deus do céu, que arco horroroso! Literalmente meteram uma investigação criminal do nada no anime de Slice of Life. Literalmente isso, velho. Eu não vou enrolar, não vou fazer mistériozinho não. Tá vendo essa mulher de olhos fechados? Então, né, ela sofria bullying por ser alta. Uau! Incrível! E adivinha quem é o criminoso aqui? Sim, ela mesma. Por isso que eu sempre digo, nunca confie em personagem com olhos fechados, a não ser que seja cego. Aí eu dou um desconto. Enfim, depois de muita enrolação, encheção de linguiça nesse arco, o grupo colegial resolve o crime. Nisso, descobrimos que essa mulher tem dupla personalidade e se atacava os colegiais para extravasar a raiva e o ódio que ela tinha do seu passado de bullying que ela levava, tá ligado? Eu sei, eu não consigo resumir o quanto esse arco é ruim. Mas enfim, ela é presa e tudo fica resolvido como se fosse um dia qualquer. E nesse mesmo arco encontramos a mãe da Kotora com outro Zé Ninguém que não presta. E a mulher que concebeu a Kotora continua sendo uma insuportável chata do caralho. Mas dessa vez, ela age um pouquinho como mãe, dando um chega pra lá no taradão do Manabe, porque tava pensando em coisas pervertidas da Kotora. Ok, eu continuo mesmo sem passar pano pras atitudes dessa mulher. Continuando, só no episódio final, eles focam no relacionamento delas. E sinceramente, é resolvido com uma facilidade que, meu Deus. Pô, se todo pai que fosse comprar cigarro e reencontrar seu filho fosse assim, seria uma beleza, né? Resumindo, após uma briguinha delas sobre gosto pra homens e travesseiradas pra lá e pra cá, a mãe dela pergunta se o ficante dela é safadão, e a Kotora responde que sim. Enfim, após isso, ela compreende o quão merda são os caras que ela sai e pede pra Kotora ajeitar essa bagunça que elas fizeram, né? Que elas brigaram, né? Quebraram tudo. Nisso, ela tira um cochilo, e aí a Kotora aproveita pra descobrir o passado da mãe dela. E na verdade, ela a abandonou porque se sentia incapaz de proteger a sua própria filha e estava chorando quando disse aquelas palavras horrorosas. Enfim, após ver esse passado sombrio, a Kotora chora, né? Porque a sua mãe não a odiava de verdade, né? Uma simples atitude corrigiu todas as ações, falas mesquinhas da mãe dela. Literalmente foi resolvido num passe de mágica. Enfim, a Kotora se emociona e perdoa ela. No fim, elas se tornam mãe e filha de verdade, mais uma vez. Desculpa, é que é realmente difícil engolir essa passada de pano do autor, mas assim, continuando. Temos a finalização do anime, no Natal, com o casal finalmente se assumindo oficialmente e se declarando. Aí é o casalzão de verdade. Literalmente é uma declaração fofinha, não tem nada demais, é só o finalzinho, o casalzinho. Não tem nem beijinho, só tem se dando a mão aí, é isso. Ufa! Esse anime tem pontos mais baixos do que alto, hein? Nossa senhora. Mas como foi um dos primeiros animes que eu vi, eu relevei. Precisava comentar muito sobre ele nesse caso, tá ligado? Enfim, agora fique com os créditos do pessoal que me ajudou muito com esses trechinhos de vozes dubladinhos, tá ligado?